Boa noite, gente. O meu nome é Camila e hoje nós vamos falar sobre o fardo ocasionado pela Covid-19 na Coreia, utilizando medida de anos de vida ajustados pela incapacidade. Os integrantes do meu grupo são eu, a Gabriela, o Michael e o Watson. A nossa breve apresentação será dividida em introdução, métodos, resultados e discussão, e por fim a conclusão. Para melhor compreendimento do artigo, deve-se ter em mente o que são os deles, os YLDs e os YLLs. Os deles são a soma dos anos de vida perdidos por uma condição de saúde que leva à incapacidade ou morte prematura. Ou seja, é a soma dos YLDs e dos YLLs. Os YLDs correspondem aos anos perdidos em virtude de incapacidade, enquanto os YLLs são os anos de vida perdidos por morte prematura. A pandemia de Covid-19 foi inicialmente reconhecida pela OMS em 11 de março de 2020. Trata-se de uma enfermidade de alta transmissibilidade, de origem zoonótica, que já afeta mais de 210 países e territórios do mundo. Para se ter uma ideia do quadro geral, entre o intervalo de dezembro de 2019 a março de 2020, foram registrados mais de 2,6 milhões de casos. Embora a maioria dos casos tenha uma sintomatologia leve a moderada, a pandemia gera preocupação, visto que as taxas de mortalidade tendem a se elevar muito rapidamente. Então, os objetivos do estudo foram a investigação do aumento do número de casos e óbitos por Covid-19 registrados no fim de 2019 até o início de 2020 e, principalmente, a avaliação da carga da doença na sociedade coreana para ajudar a compreender a história natural e o impacto da doença, que ainda não era bem elucidado. Então, o método utilizado foi o estudo de coorte prospectivo não concorrente, em que determinou-se a esperança de vida corrigida pela incapacidade conforme o sexo e a idade. Os dados foram obtidos de Centros de Controle e Prevenção de Doenças na Coreia, da mídia e dos governos locais. E foram utilizadas informações como o número de casos e óbitos confirmados por Covid-19 entre o período que o estudo foi feito, que foi de 20 de janeiro a 24 de abril, ou seja, durante a primeira onda de Covid-19 na Coreia. Os YLD foram calculados levando em consideração a duração da doença e a incapacidade gerada por ela, sendo que para isso classificou-se os casos como assintomático, leve, moderado e grave. Enquanto os YLLs foram calculados com base no número de óbitos e na expectativa de vida definida por sexo e faixa etária, quando comparados a uma tabela de 2018 que havia sido publicada pelo Statistics Korea. Diante disso, a gente observou, então, 10.708 casos confirmados, né, sendo, então, 20,86 casos para cada 100 mil habitantes, que gerou um YLD total de 0,507, um YLL total de 4.423 e um DL total de 4.930, sendo todos esses para cada 100 mil habitantes. Gráfico, a gente pode observar que a maior carga de YLD se concentrou na faixa dos pacientes de 20 a 29 anos e majoritariamente em mulheres. Aqui a gente pode observar as variáveis utilizadas no cálculo do YLD. E é importante ressaltar que dessas variáveis, o WD, ou o peso da incapacidade, foi a mais sensível, visto que no momento que ela se manteve mais baixa, ela apresentou um valor de 174,7, e quando ela atingiu a sua máxima, que foi durante o estudo, ela atingiu o valor de 164,3. Já para YLL, a gente pode observar que a maior carga se concentrou na faixa de pacientes de 70 a 79 anos e nos de 80 anos para mais, predominantemente nos homens. Aqui a gente já tem a soma do YLD e do YLL, gerando os deles total para cada 100 mil habitantes. A gente pode observar que os deles eles foram constituídos por 10,3% de YLD e 89,7% do YLL. Como resultado disso, a gente pode observar que a Covid-19 ela foi responsável por 0,017% dos deles quando comparado as estatísticas de carga de doença em 2016 e que esse fardo da Covid teve maior percentual de YLL em detrimento do YLD. A gente pode concluir também que houve maior número em mulheres, que o aumento dos números de YLD e YLL, consequentemente, do dele geral, foi conforme o aumento da faixa etária. Segundo a observação desse estudo por faixa etária, observou-se a criação
a conclusão de que há um grupo de risco por idade. Aqui as nossas referências e para quem tiver interesse em dar uma olhadinha no artigo. Obrigada.